Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Aleluia. Vamos nos colocar de pé, igreja. Quantos estão felizes por estarem mais um dia na casa do Pai? Aleluia. Eu quero deixar um versículo para a igreja. 1 João, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também, o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. Quem tem o Filho tem a vida de Deus. Você crê? Você é nascido de Deus? Então vamos orar neste dia, vamos agradecer a Ele, porque nós somos novas criaturas em Deus. Feche os teus olhos neste dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui em Tua presença. Nós queremos, Senhor Jesus Cristo, entrar com um espírito de gratidão, ó Pai, declarando que Tu és o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Tu és aquele, ó Pai, que nos resgatou do pecado, aquele, Senhor Jesus Cristo, que nos deu a vida nova, aquele que nos deu o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Senhor, em nome de Jesus nós Te pedimos, Senhor, que neste dia a Tua graça venha ser, ó Pai, manifesta nas nossas vidas, Senhor, que o Senhor venha abençoar este dia, Senhor, abençoe este culto, ó Pai, venha trazer, ó Pai, aqueles que o Senhor querem, ó Pai, que ouça a Sua palavra, ó Pai, em nome de Jesus traga os Teus filhos à Tua casa, Senhor, prepare os corações, ó Pai, para que a Tua palavra, ó Pai, esteja firmada em nós, Senhor, em nome de Jesus nós Te pedimos, Senhor, a Tua graça abundante neste dia. Fala conosco, Senhor, através do louvor, através da palavra, em nome de Jesus, ó Pai. Nós declaramos que Tu és o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Você pode aplaudir a Ele. Aplauda a Ele. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Aleluia. Aleluia. Nós Te pedimos, ó Pai, venha tocar em nós de novo. Toque em mim de novo, Senhor. Você pode pedir. Lembro quando Te encontrei, tudo novo Você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e Você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a Ti. Se renda a Ele. Eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a Ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem Tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo, Deus. Eu não me vejo sem Tua presença.
estão em Cristo, nova criatura são. Aleluia, obrigado, Pai. Obrigada, Senhor. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo eu. Eu não me vejo sem tua presença. Nós não nos vemos, ó Pai, sem a tua presença, sem a tua doce presença. Toquem-nos de novo, Pai, toca-nos de novo, Senhor. Renova a nossa alegria, as nossas forças, porque sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, se tua presença só traz alegria? Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, se tua presença só traz alegria? Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força.
bendizer este nome que é santo. Santo, 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 quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Sinto a presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Sinto a presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Eu não sei o que você está passando neste dia. Eu não sei quais são as suas lutas. Mas eu quero que você preste atenção no louvor que você está cantando neste dia. A alegria do Senhor é a sua força. Então quando vier o diabo e quiser se levantar contra a sua vida, você vai falar: você não tem poder sobre a minha vida, porque a alegria do Senhor é a minha força, e você está debaixo dos meus pés. Por isso nós vamos declarar mais uma vez este louvor, com toda a força do nosso coração, e crendo no Deus a quem servimos neste dia. Aleluia. Sinto a presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Sinto a presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Esse é Ele. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eternas. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Até transbordar. Nós queremos, Senhor, mais de ti, mais de ti. A honra, a glória, a força
tua, Senhor, é toda honra. E o louvor a ti, Senhor. E o poder a ti, e o louvor a ti. Você pode fechar os teus olhos e declarar que Ele é santo. Santo, santo, se renda a Ele. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, Deus, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Declare. Tu és santo, Deus, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de louvor, de honra, de glória. E eu quero te dizer que nos braços dele você está seguro. Aqui é o lugar onde você pode se derramar. Você pode abrir os seus braços, você pode louvar a Ele. Porque aqui é onde Ele te encontra, na presença dEle. Eu quero te incentivar a fechar os teus olhos, a levantar as tuas mãos, dizer: Senhor, eu sei que na tua presença eu estou seguro. Em tua presença eu encontro amor, eu encontro paz. Eu quero tirar tudo, Senhor, do meu coração que não agrada a ti. E eu quero entregar ao Pai toda a minha gratidão a ti, todo o meu louvor, toda a minha adoração. Porque eu fui feita para o louvor e adoração do Senhor. Feche os teus olhos e cante esse louvor, sabendo que Ele te ama e que nos braços dEle você está seguro. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é
repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. E caio em tua graça, caio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, eu recaio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos, mesmo não merecendo. caio em tua graça, Tua graça me alcança. e caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Oh, oh. Quero que você se abrace neste momento. Se abrace. Feche os teus olhos. E sinta como se o Pai estivesse te abraçando neste momento. Ei, você é amado dele. Você está seguro nos braços dele. Não há outro lugar melhor do que estar nos braços do Pai. Ouça ele te dizendo: filho amado, eu nunca te deixei sozinho. Eu nunca te desamparei. Sabe aquele momento em que você estava triste? Eu estava ali com você. Eu estava ali te abraçando. Mesmo que você não entenda os meus caminhos, eles sempre são os melhores caminhos. Só confia em mim. Só confia no seu Pai. Eu te amo, filho, filho amado. Tu és o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Não deixe que o mundo coloque rótulos em você. Tire o rótulo que o mundo coloca em você.
E tenha a convicção de que você é o filho amado do Pai. Você é o filho amado, aquele que Ele entregou seu próprio filho por amor a você. Jesus Cristo derramou o teu sangue para que hoje você pudesse ter vida, e vida em abundância. Não deixe que os rótulos do mundo digam quem você é. Neste dia, nessa manhã eu quero dizer: você é filho amado do Senhor. Você pode declarar: eu sou filho amado do Senhor. Eu arranco o rótulo que o mundo colocou na minha vida, o rótulo de fracassado, o rótulo de perdedor, o rótulo de que eu não vou conseguir. Ei, o seu Pai está com você. Mesmo que você não veja, talvez você não sinta, Ele nunca, jamais te abandona. Nós vamos cantar Seguro Estou nos Braços mais uma vez, sabendo do rótulo que nós temos de filho de Deus. Você é filho de Deus. E eu quero que você cante este louvor mais uma vez, com essa certeza no seu coração. Vamos louvar neste dia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Escuta. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Corre baba hashala manasso reke kalamanaya sa. Recaio de novo em tuas mãos. O reke kashala manasso reke kamala nana. Recaio em tua graça. Oh, aleluia. Glória a Deus. Diga comigo: Deus, o teu Espírito me trouxe para este lugar. O meu coração tem sido marcado por um testemunho forte que tem me movido a buscar a tua face. Quero eu estar na tua presença. Quero eu te louvar e te adorar. Quero eu experimentar da tua glória, cada vez maior e mais abundante. Que a tua unção nesta manhã possa
permear o meu coração, a ponto de alcançar a minha alma e o meu corpo, porque todo o meu ser te serve e rendido está, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela tua graça derramada sobre a minha vida, dia a dia. Amém. Podemos assentar. Sejam todos muito bem-vindos a este culto presencial e também transmitido online. Gostaria de cumprimentá-los com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que ela possa dominar sua vida e que você, em nome de Jesus, em casa, também possa experimentar desta paz e comungar do amor de Deus que é sobre todos nós. Como é bom estarmos aqui nesta manhã, o frio parece que está indo embora. Tem gente que gosta do frio, tem gente que prefere o calor. Eu confesso a vocês que eu não sou muito fã de frio, mas tem gente que gosta, né? Tem que sair de casa igual uma panqueca, tudo enrolado, mas faz parte. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Eu gostaria de fazer um pedido a vocês. Cada vez que você pise aqui na Igreja da Fé Cristã, eu recomendo que você faça o check-in. Check-in é o seu registro, onde você está. Você consegue fazer pelo seu celular. E algumas pessoas vão ver que você está numa igreja e podem te perguntar: você é evangélico? Você é crente? Você é cristão? Nós sabemos que somos filhos e filhas de Deus. A Bíblia não fala do evangélico, não é? São rótulos, mas você vai poder alcançar alguém pelo simples fato de registrar que na manhã de domingo estava numa igreja buscando a Deus. Tem muita gente afastada dos caminhos do Senhor, tem muita gente desviada do Evangelho, tem muita gente que precisa ser lembrada que ainda existe igreja, e existem igrejas sérias, existem homens e mulheres de Deus, pessoas que temem ao Senhor. Elas precisam ser lembradas do papel da igreja, o quanto a igreja é importante na vida daquele que é discípulo de Cristo. É aqui que nós recarregamos as nossas baterias espirituais, é aqui que nós nos renovamos em nosso ânimo, é aqui que recebemos da parte de Deus uma palavra revelada, que nos leva a viver de forma corajosa os nossos dias. É aqui que somos tratados no nosso espírito, para vivermos na presença de Deus. É aqui que a nossa fé é edificada. É aqui que louvamos e adoramos a Deus num culto público. Aquele que se atreve a dizer que vive para Deus e tem fé do seu jeito, não compreende aquilo que Jesus falou na sua palavra sobre a igreja. A igreja, ela é indispensável na nossa vida. Como eu digo, não dá para ser exército sem quartel. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos amar a igreja. Nós precisamos orar por ela.
Nós precisamos contribuir financeiramente para que ela continue de portas abertas e o projeto de Deus se cumpra neste tempo profético. Nós precisamos orar e interceder pela igreja. Nós precisamos nos sacrificar por ela, servir os nossos irmãos. Você precisa descobrir qual o seu dom e ministério. É muito importante este chamado da última hora, que o Espírito Santo possa tratar com você neste sentido, tanto aqueles que aqui estão presentes, como aqueles que estão em algum lugar da nossa cidade, região, estado, Brasil e mundo. Um outro pedido que eu gostaria de fazer a vocês é que pudessem compartilhar o culto desta manhã com um simples toque no Face, que esta palavra possa chegar a uma pessoa que está sedenta e faminta pelas coisas do céu. Que você possa, em nome de Jesus, também dar o seu curtir, e coloca depois, ou você que está em casa cultuando conosco, deixa lá a sua mensagem. É muito importante para o canal, amém? Gostaria que você conhecesse também o nosso Face. Nós temos já mais de 350 mil visualizações. Isso pode parecer muito, mas não é. Eu gostaria que você pudesse pelo menos ouvir uma ou duas ministrações durante a semana. Se você está na correria, eu gostaria que você pudesse acessar parte dela, depois concluí-la. E é muito importante também você tocar no sininho, se inscrever, marca lá todas, para você receber as notificações em tempo real das publicações que fazemos, para você estar sempre atualizado. Que você possa também deixar o seu like, é muito importante para o canal, e deixar o seu comentário, tá bem? O nosso site, eu acredito que já foi normalizado, se não foi, está para ser, porque estamos atualizando, e você vai nos conhecer melhor através do site. Você vai ver lá a nossa visão, você vai conhecer nossa declaração de fé, vai conhecer também o nosso corpo de governo, vai ver uma galeria de foto muito bacana. Você vai ver que a nossa igreja é uma igreja ativa, que se move em Deus. Enfim, eu gostaria que você pudesse acessar o nosso Face, tá bom? Uma outra coisa é que as inscrições do curso se encerram no dia 22 de maio. Você que ainda não fez a sua inscrição, é gratuita. Este curso vai ser um curso que vai revolucionar sua vida espiritual. Nós queremos trabalhar com a igreja de forma online, por conta do deslocamento. Alguns irmãos não têm condições de se deslocar frequentemente, até por uma questão de combustível, custo, lugar. Então, você pode acessar este curso em qualquer lugar, a qualquer hora, de acordo com a sua disponibilidade. E você pode ser edificado em várias matérias. Aqui nós temos 12 matérias, cada matéria dessa são 4 aulas. Por semana, nós vamos estudar 2 dias e vamos liberar
duas aulas por dia. Então são 4 aulas na semana, curtas. Chega lá a 45 minutos no máximo, cada aula. Isso vai revolucionar sua vida espiritual. Isso vai transformar o seu relacionamento com Deus. Porque a Bíblia diz que fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Quanto mais você se expõe à palavra, mais abençoado você vai ser, mais abençoado você vai ficar. Tá bom? Então unção não é algo assim que você pede e Deus te entrega gratuitamente. É de graça, mas não é barato. Você tem que se esmerar, tem que se dedicar, tem que se aplicar. Então reserve este tempo para estudar. Esse é o primeiro degrau que você vai subir. Aí terminando esse curso, nós vamos ter um outro que é para liderança, que é já para formar você como líder. E depois nós teremos um outro que é para vocacionados, aqueles que sentem um chamado para o ministério. É um curso pastoral que vamos colocar à disposição também. Temos um curso teológico que vai realmente te ajudar a compreender melhor a Bíblia. Então, eu gostaria que vocês pudessem se engajar neste projeto, para que em nome de Jesus, a nossa igreja possa crescer em fé, conhecimento e graça. Uma outra coisa, nós vamos ter a formatura desses irmãos que concluírem com aproveitamento o curso, e vamos dar o certificado, vai ser muito legal. Quem aqui já se inscreveu, para eu saber? Muito bem, nós temos aí alguns irmãos que já se inscreveram. Então, não perca a oportunidade. Talvez da próxima vez tenha um valor, dessa vez é gratuito, não é? Procura, em nome de Jesus, fazer sua inscrição. Nós já temos cerca de 100 inscritos. Temos muitas pessoas que não são da nossa igreja, temos muitas pessoas que são de outros lugares, e isso nos alegra bastante. Amém? Gostaria de convidar para vir à frente a Manuela Valadão de Oliveira, nascida no dia 3 de fevereiro de 2022, obviamente trazida pelo paizão, o Edson Felipe Santos de Oliveira, e a mamãe Jéssica Valadão Nascimento de Oliveira. E gostaria de convidar também a família, para que pudesse subir aqui e participar deste momento tão especial. A família é grande. A Fábia, que está incumbida de fotografar hoje pela manhã, Lucas, legal. Podem subir, por favor. Vamos nos ajeitar. Usaram o tapete ontem, num evento, e colocaram, não colocaram certo, mas está valendo. Faz assim, ó, vem para cá. Isso, vem para cá, como dizia o Silvio Santos, vem para cá. Vem, pode vir mais. Não cortamos no vídeo não, né? Ok, dá para vir mais um pouquinho? Ou aí é o nosso limite? Tá, pode vir. Meu Deus do céu, essa família é grande demais. Vamos fazer uma coisa? Meu Deus do céu. O que você está derrubando tudo aí, Charles? Pensei que o Charles fosse padrinho. Obrigado, filho. Dá aqui para mim. Dizem que é o chifre do pastor, está repreendido, em nome de Jesus. É o óleo da unção. O pessoal tinha que ter mais respeito para essas coisas aqui, né? Deixa eu ver, vamos ordenar aqui para ficar bonito esse negócio aqui. Vem um pouquinho vocês para frente. Isso, arruma aí. Aí vem, aqui dá para ficar mais algumas pessoas. Até aqui é o nosso limite, né? Na câmera. Isso, aí os homens podem ficar atrás aí.
Mamãe fica aqui. Cabeu todo mundo no vídeo? Coube. Primeiro eu quero falar que me perdoem de ficar um pouquinho de costa para vocês. Eu estou aqui numa sinuca de bico. Tem gente que fala, pastor, é pecado jogar sinuca? Depende de onde você joga. E o que você joga, né? Mas eu vou tentar ficar assim, ó. Assim eu fico melhor posicionado para vocês e consigo falar para vocês também. Primeiro gostaria de dizer que me sinto muito honrado, como pastor desta igreja, de recebê-los nesta manhã. Eu tenho muito carinho pelo pai e pela mãe da Jéssica e dos demais, porque são quantos irmãos? 2 irmãos, né? Uma irmã e um irmão. O irmão está doentinho, mas eu estou sabendo que ele está no 4º filho já. Eles levam muito a sério, crescei-vos e multiplicai-vos. Eu acho muito lindo ter uma família grande. Muito bem, aí o Felipe tem quantos irmãos? 4 também, né? Legal, muito bacana. Olha como ela está linda, é uma princesa, né? E gostaria de agradecer a todos vocês, família, tem padrinho e madrinha, o Estevão e a Bruna, muito bom. Apresenta para mim, por favor. Sim, esta eu conheço. Oi, dona Tereza, a mãe do Felipe, a tia Marta. É mesmo? Veio lá do Espírito Santo. Que bacana, hein? A Gi, a Ju, Elinha, Ellen. Sim, Adilson, a Joyce. Tudo bem, cunhadinho? A Michele, irmã do Felipe. Fábio, Estevão, Bruna. Muito bom. Gente, esse momento é um momento muito especial para Deus. É um momento de bênção, porque esta criança, ela foi sonhada, ela foi desejada. Acima de tudo, Deus planejou que ela nascesse e trouxesse muita alegria para o casal e para toda a família. Nós louvamos a Deus, porque ela aqui está, linda, perfeita, e cremos que Deus tem um futuro maravilhoso para ela. Cremos que a bênção do Senhor repousa sobre ela. E nós, oi, meu Deus do céu, e nós acreditamos naquilo que a Bíblia ensina, que está em Lucas capítulo 2, versículo 22, onde diz que Jesus, quando criança, não foi batizado, ele foi apresentado, conforme mandava a lei de Moisés. Jesus se batiza então com quase 30 anos de idade, com cerca de 30 anos de idade, não é? Nós temos o texto que diz: e cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Então, nós compreendemos, não pela lei mosaica, mas pela vontade de Deus nos revelada para os dias de hoje, que uma criança, ela não pode se decidir ainda por Cristo. Ela vai fazer isso depois da idade da inocência, onde ela pode decidir e dizer: eu quero Cristo. E o critério para ser um discípulo de Jesus é se arrepender dos seus pecados. O texto que fala do batismo de Jesus está em Lucas capítulo 3, versículo 21, e diz assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus. Então, ele se batiza com
a idade que um homem entrava para o sacerdócio, aqueles que eram chamados para o ofício. Então isso é muito lindo. Eu quero dizer a vocês que esse momento é mais do que representativo, esse momento é profético. E quando nós falamos profético, traduzindo o evangeliquez, é que algo se move no reino espiritual, algo se move no reino invisível, e que esta bênção, por vontade e permissão de Deus, alcança esta criança, alcança este casal, para que possam instruí-la durante a sua formação. Esta criança precisa ser ensinada, como diz a Bíblia, ensina os caminhos que uma criança deve seguir, para que quando ela cresça, fique mais velha, não se esqueça disso, e não abandone a fé. Então, os pais têm esta responsabilidade, de estarem firmados em Deus, como estacas, e também aqueles que vão ajudá-la, ou ajudá-lo nessa missão, que é árdua. Só quem é pai, só quem é mãe sabe o desafio que é criar um filho e uma filha, principalmente nos dias de hoje. Então, este é um momento de bênção, e é um momento onde que nós, com muito temor e tremor, apresentamos essa linda criança para o Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração com o Pai, mas antes eu gostaria de enfatizar um princípio aqui. Por que ultimamente nós temos pedido para os pais segurarem as crianças? Porque até então as mães subiam, as mães seguravam, as mães balançavam, as mães acalmavam. E quando vocês olham, por exemplo, para uma igreja tradicional, que também é chamada de cristã, vocês vão ver sempre a Maria sozinha com o menino Jesus. Raramente vocês vão ver alguma retratação de José junto. Então, família é pai, mãe e a criança, marido e esposa. Vocês entendendo o papel de vocês para poder abençoar a vida dela. Então, o pai não é aquele que por um acidente de percurso fecunda a mulher e depois sem responsabilidade vira as costas e abandona a pobrezinha com o filho no ventre. E a mulher tem que ser mãe e tem que ser pai. Então isso é um retrato muito comum hoje em nossos dias, por conta do amor livre. Não estou aqui condenando ninguém, mas eu estou falando da importância de uma criança ter um lar, ter uma família, como manda o figurino. Nós entendemos a importância do pai, que é de suprir, de proteger e dar direcionamento. Temos hoje muitos casos de crise de identidade, crise existencial por falta de paternidade. Muitas vezes o pai biológico está ali, mas ele é ausente. Então você precisa aprender a participar de todas as fases do crescimento da sua filha, a ser um pai bem presente, amoroso, e compartilhar com a sua esposa das suas dores, que muitas vezes não são comunicadas ao marido. A mulher sofre sozinha. Então, existem fases a serem superadas: antes do nascimento da criança, no período do nascimento e depois. Hoje, vocês têm este encargo de criar esta criança por toda a vida, e vocês responderão diante do Senhor. Então o pai, ele precisa ser o sacerdote do lar. Então quando ele toma a criança nos seus braços,
ela está assumindo uma responsabilidade perante o Senhor, e que você o faça com muita maturidade, em nome de Jesus. Há quem diga que essa maturidade vem na família, quando uma criança nasce. Até então o casal se comporta de um jeito, mas quando vem uma criança, essa criança não traz só alegria, estripulias, não é? Traquinagens, faz parte, mas ela traz também muita maturidade, não é? Você quer mamar ou já mamou? Ela está assim, ó. Muito bem, diga comigo assim: Deus, eu te agradeço, porque o Senhor me deu a Manuela, porque o Senhor me agraciou com este presente. Obrigado, porque sou pai. Obrigado, porque sou marido. Obrigado por essa bênção, que eu possa, capacitado pela sua graça e favor, para ser o melhor pai para ela, que eu possa ser sacerdote desse lar, que eu possa assumir diante de ti e da igreja esse compromisso. Me conceda maturidade para ser o dia a dia um pai melhor e um marido melhor, em nome de Jesus. Que a tua graça também nos guarde. Vamos ficar em pé, por favor. Oh, meu Deus, que coisa linda. Pai, nós te agradecemos pela vida desta criança e profetizamos sobre ela toda sorte de bênçãos. Que os teus anjos estejam sempre a protegê-la, guardando e livrá-la de toda malignidade. Prepara os teus caminhos para que ela possa viver na tua presença e ser também uma bênção para a família e para este mundo. Faz dela, Senhor, alguém na vida. Usa, Senhor, a Manuela como profeta neste tempo. Que a tua unção bendita seja sobre a vida da tua filha. Dê a ela saúde e que o Senhor possa abençoá-la com toda sorte de bênçãos em cada dia da sua vida, em nome de Jesus. Manuela, você foi amada. Você é amada, você foi sonhada, você foi desejada, e Deus tem um plano para a tua vida, e este plano há de se cumprir. Você é uma bênção na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Agora, tem o certificado da Manuela e tem a primeira Bíblia da Manuela. Aqui, ó. Pode sentar, igreja. A Bíblia do bebê. Ó, que legal, que chique, né? Ó, que bacana. E num material resistente. Muito bem. Eu vou dar aqui para a vovó. Vamos ficar aqui para tirar uma foto. Aí, como tem bastante gente, nós vamos ficar no degrau de cima e no degrau de baixo, tudo bem? Isso, pode descer aqui, filho, fica do meu lado, mais para lá, filho, que eu vou ficar aqui do seu ladinho. Isso. Aí a gente se ajeita aí, quem vai fotografar nos oriente, por favor. Quer que vá mais para lá? Isso, janelinha do outro aqui, ó, para sair todo mundo na foto. Está escondido, cuidado. Quer vir aqui, ó?
Desça todo mundo, fica aí, dá uma apertadinha aí. Deu? Eu quero parabenizar os pais, os avós, a família, os parentes. Deus abençoe muito vocês. Meu querido, Deus te abençoe, você sabe que eu te amo, né? Esse camarada fez toda a parte elétrica para nós aqui na igreja, no começo do ministério. Ele e o filhão, profissional de primeira. Quem precisar de eletricista, Deus abençoe. Deus abençoe você. Tá por aí, né, Charlie? O bico aí? Ei, Charlão. Ele quer aparecer no vídeo. Tá. Glória a Deus. Gostaria de pedir a você, por favor, que abra sua Bíblia comigo no último livro de Apocalipse, o livro das revelações, ou o livro que retrata e fala das últimas coisas. Eu gostaria, antes de falar da preparação do ambiente, eu gostaria que vocês tivessem um pouco de atenção sobre o que eu preciso falar a vocês. Eu estou no meio do vídeo ou não? Se eu Estou centralizado? Então tá bom. Gostaria de falar inicialmente sobre a preparação do ambiente. Isso é muito importante para que haja uma manifestação da parte de Deus. Quando eu falo a respeito de preparação do ambiente, eu quero falar a respeito daquilo que nós fazemos durante a semana até chegar aqui. Porque o que acontece com a maior parte dos irmãos é que chegam na igreja exauridos, exaustos, estressados, totalmente vencidos por uma semana difícil. E eu sei que é um desafio viver a vida que você vive e de viver como você vive. Mas é importante você compreender que se você se renovar em Deus, pela sua palavra, revelada pelo Espírito Santo, você vai vencer. Então, quando você chega aqui, você não chega se arrastando, você não chega para pedir, você chega para dar. Quando você pisa neste lugar, você sabe que é um lugar de culto, que você está aqui para prestar o seu culto, você está aqui para louvar, você está aqui para adorar. E nós nos renovamos quando nós fazemos isso como igreja. Então, existe um papel muito importante que eu tenho de contribuição para que o culto flua. Se durante a semana eu me encho de Deus, eu vou chegar aqui e o ambiente vai estar mais adequado, mais preparado para a manifestação do Espírito Santo de Deus. O problema é que muitos passam sem Deus durante a semana, e quando chegam aqui, estão desesperados,
para receber aquilo que na verdade deveriam entregar. E Deus nos ouve, Deus nos atende, Deus nos abençoa, quando nós temos este entendimento. Eu sou responsável pelo culto que acontece na minha igreja. Eu tenho uma participação especial. Eu preciso buscar a Deus, orar, jejuar, me santificar, me consagrar, para que o Espírito Santo de Deus se mova neste lugar. Amém? Uma outra coisa importante é com respeito ao som. Geralmente o microfone do pastor não pode ser usado durante a semana. Precisamos resguardar a regulagem do microfone para que tenhamos um bom som. Porque quando o pastor pega o microfone não está regulado, não está bom, como nós ajustamos, isso de certa forma quebra o ritmo da reunião. Uma outra coisa importante para se falar é que muito movimento ele pode distrair a pessoa que está do seu lado. Não é proibido você se levantar, ir ao banheiro, tomar uma água, mas a recomendação que nós damos é para que você consiga fazer isso antes do culto, mas não fique constrangido, principalmente aqueles que nos visitam, aqueles que são nossos convidados. Se precisarem ir ao banheiro, podem ir. Se preciso for tomar uma água, podem ir. Mas aqueles que são da igreja, nós orientamos para trazer a garrafinha d'água e para ir no banheiro antes do culto. Por quê? Cada vez que você se levanta, alguém se distrai, alguém se perde na concentração. E é muito importante a pessoa não perder nenhuma semente que está sendo plantada por Deus no momento da pregação. Uma coisa que me irrita profundamente é principalmente aqueles que fazem parte da liderança ou do grupo de louvor se levantarem inadvertidamente toda hora para ir ao banheiro, para se arrumar, para retocar a maquiagem, para ir tomar água, ou por qualquer outra razão. Nós que estamos no altar somos o exemplo para os demais irmãos. Então imagina, o Senhor está falando, e você, sem pedir licença, se levanta, vira as costas para Ele, como se aquilo que estivesse sendo ministrado, não tivesse a mínima importância para você. E muitas vezes, neste momento de ausência, é a hora que Deus libera uma palavra rema, que pode alcançar teu coração e mudar a sua vida. Amém? As criancinhas pequenas, recém-nascidas, são muito bem-vindas no culto. E elas vão se ambientando aos poucos. Se a criancinha começar a chorar e a mamãe perceber que está perdendo o controle, nós temos umas salas de apoio atrás do altar. A mamãe vai ser acompanhada por alguma colaboradora ou obreira, e nós vamos atender você naquilo que você precisar. E eu gostaria então que os nossos servos estivessem muito atentos para isso. Em nome de Jesus, porque nós precisamos dar todo o suporte para as mamães, tá bom? E vocês têm liberdade de se levantar, de sair, de estar com a criança de vocês e de cuidar muito bem delas, como é de costume de todas as mamães, tá bom? Não se sinta constrangida em hipótese alguma, tá? Agora, com respeito às crianças, nós temos o ministério infantil. Nós levamos as nossas crianças, não para entretê-las, mas para ensinar a elas a palavra de Deus. Aquilo que vocês recebem aqui numa linguagem adulta, eles recebem lá numa linguagem lúdica, numa outra didática, de uma outra forma, em nome de Jesus. Tá bem? Muito bem, falando da preparação e a gente já entendendo esse princípio,
Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Apocalipse. Pode abrir no primeiro livro, porque nós vamos folhear a Bíblia para que você possa entender aquilo que vai ser ministrado. No capítulo 2, nós vemos aqui Jesus falando à igreja de Éfeso, depois de Esmirna, depois de Pérgamo, depois Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as 7 igrejas da Ásia Menor. E o Senhor dá ênfase em cada uma das mensagens dirigidas a estas igrejas, da seguinte forma: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Pai querido, que a tua graça bendita se faça presente em nosso meio, que possamos receber mais de ti nesta manhã, em nome de Jesus. Ler o texto não é o suficiente, nós precisamos permitir que o Espírito Santo fale. Para isso acontecer, é preciso compromisso. Compromisso com esta palavra, dedicar tempo para entender qual o seu propósito, porque toda mensagem tem um propósito específico. Precisamos dedicar tempo em oração, em jejum, para entender qual o propósito da mensagem. Ou seja, com isso vem o que nós chamamos biblicamente de quebrantamento. No original, o que a Bíblia fala de quebrantamento: quebrar, esmiuçar, despedaçar, tornar em pó. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo possa falar em nós, para depois falar através de nós. E quando isso acontece por algo que precisamos entender, que não é apenas um sentimento, porque o sentimento, ele é traduzido e interpretado pela alma. Mas este peso em nosso espírito é até complicado de explicar. Você precisa ter as suas próprias experiências. Quantas vezes abria a palavra e parecia que era aleatoriamente, e ao ler as Escrituras, as lágrimas brotavam, e apenas um gemido era liberado através da minha boca, porque o próprio Deus estava se revelando através daquele texto. Muitas vezes um simples versículo, mas isso acontece quando nós estamos conectados com o céu. O problema é que a igreja muitas vezes perdeu essa conexão. Então a Bíblia não é mais a palavra de Deus, é simplesmente um livro como outro qualquer. Alguns encaram a Bíblia apenas como um livro de promessas, como liam antigamente um livro de simpatia, por uma questão de crendice e superstição. Mas não podemos anular a Bíblia, como a palavra de Deus, que é muito mais do que letra preta impressa em papel branco.
Nós estamos falando da santa palavra de Deus registrada para nós como carta viva, para que possamos estar ligados e conectados com o céu. A igreja dos nossos dias tem perdido isso, e não é algo que começou agora, é algo que já vem lá de trás, e nós precisamos resgatar isso em nome de Jesus, porque a igreja está morrendo. Nós precisamos dar lugar a este peso em nosso espírito. Muitas vezes sentimos que algo começa a acontecer, começamos a nos entristecer no íntimo, mas não por uma questão pessoal, de algum problema, dificuldade e luta, mas é por algo que Deus precisa comunicar para nós, e a forma dele expressar isso, e de entendermos, é sentirmos no nosso íntimo, algo que muitas vezes não conseguimos expressar. Você começa a se entristecer profundamente, chorar copiosamente, e compreender algo que Deus quer entregar a você, não de forma total, muitas vezes. Ele nos revela aos poucos, na medida que nos submetemos, de forma obediente, à sua palavra. Deus quer entregar algo para você, mas não para que morra em você, mas para que você possa entregar para outra pessoa. Deus quer falar com o seu povo. Agora temos outra situação. Quem quer e vai receber o que Deus tem e entrega num culto, durante uma pregação, porque aqui você é treinado e estimulado a fazer isso no seu dia a dia, não de forma mística, porque tem gente que fala que Deus falou, quando na verdade Ele não falou, é apenas um religioso que não foi instruído na fé, e que acaba causando mais estrago do que abençoando o reino de Deus. Então, quando você chega aqui, você tem que ter aquela disposição. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. O problema é que Deus fala e a igreja não ouve, e você só vai ouvir se você quiser ouvir. Então você precisa compreender que existe uma dimensão espiritual que não é limitada, e que você precisa se permitir conhecer, para que Deus possa se revelar a você, porque se isso não acontecer, você não vai conseguir subsistir aos embates da vida, aos ataques, injustiças, ameaças, perseguições. Nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas, e precisamos compreender que o propósito de Deus é muito mais do que olhar apenas para o nosso umbigo, porque tudo parece que gira em torno de nós. Vemos somente nossos interesses pessoais, particulares, íntimos, pessoais. E o Senhor quer te exortar nesta manhã para você olhar além, para o futuro, para compreender o que está acontecendo sobre o planeta. Para que você possa ter uma revelação
sobre para onde caminha a sua igreja. A pergunta fundamental agora é: quem julga ser importante ao final desta palavra receber uma unção especial? Porque muitas pessoas, antes mesmo de terminar o culto, se vão, não são ministradas. Talvez este seja o momento mais importante da pregação, é a cereja do bolo, é onde você vai orar e dizer: Deus, de acordo com a palavra que foi ministrada, eu quero me encaixar, me perdoa, eu quero me posicionar como filho, só o teu Espírito pode me fazer santo, me toma pela mão, faz o que precisa ser feito em mim, através de mim. É muito importante o final do culto. O relógio de Deus não é o mesmo relógio que usamos. O tempo do homem é Cronos, de Deus Kairos. Isto fala do seu tempo, isso fala do seu propósito. Nós vemos aqui no livro de Apocalipse, até o capítulo 3, a igreja aparece, mas depois do capítulo 3, a igreja não aparece mais. A referência que se faz à igreja é apenas através dos seus representantes na terra, que são os santos. A Bíblia fala do arrebatamento, e depois da segunda vinda de Jesus. Hoje não vamos falar nem do arrebatamento e nem da segunda vinda de Jesus. Mas você precisa entender que, como pré-milenista e pré-tribulacionista que somos, nós acreditamos que os crentes serão arrebatados. Há uma linha que diz que o Espírito Santo será tirado da terra, outra linha que diz que o Espírito Santo ficará na terra. Eu até acredito que o Espírito Santo permanecerá, porque a Bíblia diz que só poderá receber Jesus como Senhor alguém que for convencido pelo Espírito Santo. Mas estamos falando de que a igreja não estará mais aqui, que a igreja vai subir. Agora, quando nós olhamos para estes textos que lemos, Jesus fala através de João, o apóstolo do amor, o último a morrer, aquele que estava exilado na ilha de Patmos. O Senhor Jesus se revela a ele. Tem gente que pensa que as últimas palavras de Jesus estão retratadas ou registradas nos evangelhos. Não, elas estão escritas no livro de Apocalipse. E aqui então Jesus ele fala com as 7 igrejas da Ásia Menor. E qual era o propósito do Senhor falar com estas igrejas? Para que elas não morressem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. E estas igrejas morreram. Vocês podem conhecer os escombros, as ruínas destas 7 igrejas. Elas pereceram, elas literalmente morreram, porque não deram ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Como está o Evangelho ao redor do mundo hoje? É importante nós entendermos isso. Na Europa, berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma, o movimento dos puritanos, dos pietistas,
dos morávios, das missões modernas, dos grandes avivamentos. A Europa hoje é um continente pós-cristão, onde as igrejas estão morrendo. Menos de 4% da Inglaterra frequentam uma igreja. Hoje a Inglaterra não é mais o país de John Wesley, George Whitefield, William Wilberforce, William Carey, John Charles Ryle, Charles Adam Spurgeon, Marco L. Jones, Don Charles Ryan, Marco L. Jones, John Stott. Hoje a Inglaterra é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. A Escócia, berço do protestantismo presbiteriano, terra de John Knox. Na sua praça principal tem uma igreja muito grande, com uma torre enorme, muito bonita. Sabe o que funciona lá hoje? Um bar, um pub. A Holanda foi forte até 1960. Suas igrejas eram cheias, apinhadas, abarrotadas de pessoas. Mas hoje, estas mesmas igrejas são museus. O que isso significa? É que a igreja se perdeu em uma geração. As grandes denominações históricas, batistas, presbiterianas, metodistas, muitas delas abriram mão da Bíblia e acreditam hoje no liberalismo. Seminários nos Estados Unidos, que formaram teólogos, pastores e missionários para o mundo, hoje se renderam ao liberalismo. A igreja está morrendo em volta do globo. Antigamente nós estudávamos e víamos o forte movimento da igreja de Paul e Hangzhou, na Coreia do Sul. Pessoas acordando de madrugada para irem às dezenas, centenas, milhares, às igrejas, orarem antes do dia de trabalho. Montanhas de oração. Eu fiz um seminário com um pastor da maior igreja presbiteriana do mundo, que está lá na Coreia do Sul, chamado Sandokin. Esta igreja também tinha uma montanha de oração com pequenas grutas, cavernas, onde as pessoas entravam e ficavam ali por dias, a pão e água, jejuando e buscando a face do Senhor. O resultado foi um grande avivamento naquele lugar. Mas hoje, quando nós olhamos para a Coreia do Sul, nós vemos que muitas daquelas pessoas que oravam morreram, e a geração futura não acompanhou. Deixaram de orar, deixaram de buscar a Deus. Ainda existe um grande movimento naquele país, mas não como era antigamente. Montanhas não estão sendo visitadas como eram, disputadas. Eles precisavam fazer reserva para poder usar as cavernas, as grutas, para orar.
lá tinham placas dizendo: proibido orar, ou melhor, jejuar mais de 40 dias. Proibido jejuar mais de 40 dias. E quando nós olhamos para os Estados Unidos, para o Canadá, nós vemos estas grandes denominações morrendo. Dia desses fui tomado por muita tristeza ao ver uma grande igreja que nasceu na Austrália e depois abriu uma igreja filha nos Estados Unidos, caindo por conta de escândalos, mas vivendo de uma forma tão liberal. E hoje, se você quiser ter gente na igreja, por uma questão de regra de convivência, do politicamente correto, tem coisas que o pastor não pode se atrever a pregar mais. O pastor não pode mais falar de pecado, porque falar do pecado constrange, incomoda, chateia, aborrece. Aí a pessoa não quer vir mais para a igreja, porque ela ficou desconfortável, porque a Bíblia tratou daquela situação na sua vida. Não pode falar de adultério, infidelidade, traição, quebra de aliança, prostituição. Se precisar ir no banheiro, pode ir, Maurício, sem problema. Você é de casa. Amém? Não fica sofrendo no lugar não, Maurício. E vale para todo mundo, viu? É só para evitar muito tumulto, porque tem alguns, principalmente mais jovens, que extrapolam, mas vocês têm liberdade. Amém? Não fica sofrendo no lugar não. Quando eu olhei a carinha da Alice, eu já sabia. Então, meus queridos, hoje não podemos mais pregar sobre pecado. A igreja no Brasil, ela vai passar por uma perseguição, e essa perseguição já começou. Você não pode falar mais contra o diabo, como ele age, quem ele usa, onde ele está. Não podemos mais falar dos seus rituais. Antigamente desmascarávamos o oculto, hoje não podemos mais, porque a igreja pode ser processada. Todo mundo fala contra a igreja, contra pastor, contra evangélicos, e não existe nenhuma punição. Mas hoje eles estão ligados para cercear a igreja da sua mensagem. Então hoje nós temos que falar com muito cuidado, para não sermos denunciados, para não sermos processados. Mas quem vê sabe onde está o diabo, o capiroto, o Satanás, o diabo, o encardido. Mas hoje a igreja não pode falar mais. Tudo aquilo deve ser aceito apenas como um movimento cultural. Deve ser aceito de uma forma natural. Quando na verdade, nós precisamos mais do que nunca como igreja ter discernimento. Porque o império das trevas estão se levantando para esmagar a igreja. E a igreja dos nossos dias é uma igreja que não ora, que não jejua, que não busca Deus na sua palavra, que não busca este quebrantamento, que não se humilha debaixo da onipotente mão do Senhor. E vamos falar um pouco do Brasil. É do Brasil que partirá o grande avivamento, que tomará conta da terra.
Existe uma palavra profética de que do Brasil sairá a fagulha que incendiará o mundo no último avivamento. Estamos falando que somos os ceifeiros da última hora, os remanescentes. Então a igreja do Brasil não pode atrair pessoas simplesmente prometendo coisas, porque o povo aprendeu nas últimas décadas a negociar com Deus, a fazer permuta, troca, comércio. A pessoa vai na igreja para o toma lá da cá, quando na verdade precisamos vir para a igreja cultuar, entregar a Deus o nosso louvor e adoração, servi-lo. Nós não podemos estar na igreja com uma motivação errada. Este Deus é o Deus que prospera, é o Deus que abençoa, é o Deus que dá vitória, mas nós não podemos pregar só o evangelho triunfalista. Nós precisamos nos render à mensagem que fala do pecado, da reconciliação, do perdão, porque hoje até mesmo os crentes estão tão cauterizados com respeito ao pecado, que pecado não incomoda mais. Conversei com um casal da nossa igreja, e conversei com duas pessoas, são noivos. A moça incomodada com o pecado, e o rapaz não. Ele falou: a gente peca, pede perdão e está tudo certo. Ela disse: não é assim que funciona. Então imagina, o pecado ele está impregnado no seio da igreja, e a igreja que deve ser santa, pura, sem mácula, na verdade ela vive desvirtuada, ela está totalmente fora do propósito de Deus. A igreja não é mais ética, moral, espiritual. A igreja passa por cima dos princípios, passa por cima dos valores, e tanto faz como tanto fez, porque nesta sociedade moderna, tudo isso é normal, mas para Deus não é normal. A palavra diz: eu, o Senhor, não mudo. Em Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e será para todo sempre. Mas a igreja não está incomodada com o profano, a igreja não está incomodada com a promiscuidade, com a perversão, com a depravação, com o abuso, com o pecado secreto, oculto, de estimação. Então, para a igreja de hoje estar cheia, nós não podemos falar de mais nada. Você não pode exortar mais o crente, porque se você exorta o crente, ele diz: vão mudar de igreja, não sinto mais Deus neste lugar, o pastor não tem mais unção, a música não tem mais unção, os irmãos não vivem amor. A igreja não pode mais ser exortada, redarguida, divertida, disciplinada, e a Bíblia diz que Deus corrige quem ama. A palavra diz que à primeira vista a correção não é boa, mas depois produz frutos de justiça. A igreja precisa voltar a ter temor e tremor de Deus. Sabe por quê? Hoje nós estamos aqui e não podemos correr o risco de amanhã não existir mais igreja para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para os filhos dos seus filhos. As futuras gerações podem viver sem igreja,
podem viver sem Deus, não vai ter igrejas para elas. Como vai ficar? Hoje os assentos vazios não nos incomoda mais. Antigamente a igreja chorava, colocava a mão no banco vazio e vinham as lágrimas pelas almas perdidas, pelos pecadores, por aqueles que estão afastados e que se esfriaram na fé. Mas hoje para nós tanto faz como tanto fez. Eu vim em salvação individual. Se a pessoa quer ir para o inferno, o problema é dela. E nós precisamos orar e dizer: Deus, eu não quero viver assim, vegetando no meio da tua igreja. Eu não quero, Senhor, estar morto, a ponto de não ouvir a sua voz, a ponto de não entender o teu propósito, a ponto de eu me calar para o mundo, a ponto de eu não pregar Jesus, a ponto de eu não viver a tua palavra. Deus, eu não posso viver desse jeito, porque este não é o chamado de Deus para você estar aqui só pedindo, não. Você precisa compreender que é luz para o mundo, luz do mundo. Você vai iluminar o caminho daqueles que andam em trevas e que tropeçam, e você precisa ser luz fora das quatro paredes. Você precisa ser o sal da terra, você precisa salgar, você precisa fazer a diferença. E quantos de nós estamos entretidos e distraídos com tudo aquilo que o diabo nos oferece, com a permissão de Deus? Tantas coisas nos tiram do foco. Alguns dizem que esta é a última geração. Não posso te afirmar isso. O que eu posso dizer é que Jesus Cristo está à porta. O que eu posso dizer para você é que estamos vivendo tempos muito piores do que Sodoma e Gomorra, e que haverá mais juízo para esta geração do que para Sodoma e Gomorra. Hoje estamos vivendo num tempo onde tudo é permitido, e você não pode fazer vista grossa, você é proibido de se manifestar. Hoje tem crime de opinião, mesmo sendo num país democrático, onde você tem liberdade de opinião. O diabo quer nos calar. A igreja brasileira passará por uma grande perseguição, e esta perseguição é que vai acender o rastilho de pólvora para que haja o grande avivamento. O que pode mover você para orar? Quantas vezes pregamos, a igreja precisa orar e você não ora? Sabe por que você não ora? É porque de um lado está Deus dizendo ore, e do outro lado está dizendo o diabo, não ore. Aí você não ouve Deus, você ouve o diabo diz não ore, e você diz eu não consigo orar, eu não sei orar, eu não tenho tempo para orar, e nem quero aprender a orar, e nem quero ter oração como prática na minha vida é corrida, tem muita coisa para fazer, só que um dia você vai se arrepender disso. Se você não pagar o preço da disciplina hoje, você vai pagar o preço do arrependimento amanhã, porque quando você estiver diante do reto juiz, ele não será mais teu advogado, mas agora ele será juiz. Ele não mais é o cordeiro imaculado que tira o pecado do mundo, mas agora ele é o leão da tribo de Judá. É aquele que João viu no livro de Apocalipse, cabelos brancos como a neve, olhos como que chamas de fogo, sapatos reluzentes como de latão polido, vestes brancas. É desse Jesus que nós estamos falando.
De um lado está Deus dizendo jejum, igreja, do outro lado está dizendo o diabo come, não se consagre, e nós ficamos com Deus ou com o diabo? Não, nós não jejuamos. De um lado está Deus dizendo, leiam a minha palavra, me busquem enquanto é tempo, e do outro lado está o diabo dizendo, não, bobagem, não acredite neste livro. Nós fazemos tantas coisas que entorpecem a nossa alma, que são boas, que não é pecado, mas pode se tornar pecado se você colocá-las em evidência, em primeiro lugar, em detrimento ao próprio Deus. Hoje, nós queremos viver o nosso evangelho, fazer igreja do nosso jeito. Não quero ir na igreja, não quero cear. A palavra diz que aquele que não come deste pão e não bebe deste cálice, não tem parte com ele. Ah, mas eu creio em Deus. Você crê do seu jeito, você precisa crer de acordo com a palavra. Você precisa estar ligado à videira verdadeira. Você precisa fazer parte de uma igreja. Mas eu já fui crente, eu conheço a podridão do sistema. O profeta Elias disse, nenhum joelho, somente o meu se dobra em Israel. Aí Deus disse, ainda existem 7.000 joelhos que não se dobraram. Ainda existem homens de Deus e mulheres de Deus. E é tempo de você se curar dos seus traumas, dos seus complexos, dos seus tormentos, daquilo que aconteceu, que te feriu, que abriu esta ferida enorme. Deus, Ele quer te curar, Deus precisa de você. Talvez você esteja aqui nesta manhã, e você é pregador da palavra, você já ensinou, você já ministrou, você já cuidou de gente, você já foi músico, você já esteve no altar, você já dedicou o seu talento para o Senhor, você foi usado nos dons. Talvez você esteja aqui, você foi no passado ganhador de almas, um missionário, um evangelista, e hoje você trabalha só para você, você ganha o teu dinheiro, você está entesourando para esta vida e não para outra vida, você está pensando no presente e não no futuro. O que é que você tem feito para Deus? É por isso, amados, que enfatizamos o amor pela obra, porque quem tem amor cuida. Você não entrega a sua oferta, o seu dízimo, a sua semente apenas para ajudar nas contas. Você está contribuindo para que a igreja continue de portas abertas, para que esta mensagem seja pregada, para que esta igreja não feche, para que outras pessoas se convertam. Deus tem levantado um povo simples, um povo humilde, um povo modesto, mas que amam a Deus e compartilham do pouco que têm. Muitos daqueles que são mais abastados, que têm mais condições e que têm uma vida desafogada, eles dizem eu não posso, quando na verdade deveriam dizer eu não quero. Estaremos um dia todos diante do Senhor, e diante do grande trono branco, e muitos não receberão o seu galardão, poderão até ser salvos, mas não amaram a obra de Deus na terra, não se sacrificaram, não se doaram, não se entregaram por ela. Para muitos tanto faz como tanto fez existir esta ou aquela igreja, porque se esta fecha eu pulo para outra, não importa se é um sonho e propósito de Deus que está se encerrando. Há tempos atrás chorei muito por um ministério em Bragança que fechou as portas, por um pastor querido, companheiro de ministério, que infelizmente
não pôde ficar à frente deste trabalho. Quantas igrejas fecharam? Bragança foi abalada, o evangelho foi escandalizado. Amados, precisamos orar pela cidade de Bragança, mas não é aquela oração mecânica, automática e sem vida. Devemos tomar cuidado com o ajuntamento de pessoas. Muitas vezes pensamos que Deus está lá no movimento, mas muitas vezes é tanto movimento que vira só vento. Muitas vezes achamos que Deus está lá, naquele lugar de movimento, mas são igrejas cheias de pessoas vazias. Conheço igrejas que o pastor não proíbe. Termina o culto, vai para o motel com a namorada. Termina o culto, vai para a balada, vai beber, enche a cara. Atendo mães e pais que dizem: meus filhos chegam bêbados e os meus filhos são desta igreja. Usam drogas. Se apregoa, não pode, é contra os princípios, entristece a Deus. Mas os líderes estão fazendo vista grossa. Tem jovens da nossa igreja que disseram: pastor, nós vamos para outra igreja, porque esta igreja acompanha muita gente de perto, som da vida, quer monitorar. Não, nós não queremos controlar ninguém, isso é pecado. Mas nós queremos que os nossos jovens andem na presença de Deus. Não, nós queremos ir lá na outra igreja, porque ela é grande, ninguém se intromete, a gente entra, a gente sai, e ninguém sabe da nossa vida, e a gente faz o que quer, e se morre, vai para o inferno, porque está em pecado. Mas hoje nós não podemos tratar mais o jovem, o adolescente, e tem o aval dos pais. Não, pastor, nós vamos acompanhar os nossos filhos. Mas os teus filhos estão indo para um caminho de perdição. Não, mas estão indo para uma outra igreja. Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Eu não posso ir para uma grife gospel apenas por uma questão de ego. Falei dia desses a vocês a respeito de uma pessoa muito amada, muito querida, que disse: agora nós vamos para uma igreja onde os irmãos são da sociedade, da high society. Lá os irmãos têm dinheiro, nós queremos estar no meio deles. Eles não falam que querem ir para lá por conta de um propósito de Deus e para buscar Jesus, não. Nós queremos estar no meio de pessoas que têm dinheiro, queremos que os nossos filhos cresçam no meio deles, queremos ser chamados para churrascada, banho de piscina, viagens. Amados, cuidado, este é um tempo de cautela. Ouve isso. No atendimento a pessoa diz: quero receber tudo que eu tenho direito em vida, nessa vida, mesmo que depois eu vá para o inferno. Estou falando de uma pessoa ungida ao ministério pastoral. Eu estava atendendo o casal. Você espera ouvir isso de um pastor, de uma pastora? Onde estão os princípios? Onde estão as instruções, orientações, diretrizes da palavra? Sabe onde eu quero estar? Onde Deus está. Sabe onde eu quero estar? No vaso onde Deus me plantou. Sabe onde eu quero estar? Aonde o Espírito testifica no meu coração que eu devo estar. E ali você pode ser perseguido, injustiçado, ameaçado. Ali o diabo pode se levantar, mesmo usando irmãos que não estão firmados na palavra da verdade, que não andam em amor e que não perdoam sempre. No meio da igreja também tem inveja e tem ciúme. O diabo age talvez mais aqui dentro que lá fora, porque os que estão lá fora, o mundo jaz do maligno. Mas o diabo quer que você sente aqui e não receba a palavra, não viva a palavra, não mude a sua vida, não transforme a sua vida. E é por isso que muitas vezes você está dentro de uma igreja há anos e você não consegue mudar.
Você não deixou o vício. Você não deixou o pecado secreto, oculto, de estimação. E a gente leva tudo no banho-maria, café com leite. Mamão com açúcar. Amados, é tempo da igreja se curvar. É tempo da igreja compreender, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Sabe por quê? Você é a igreja de hoje. Como é que está a tua casa? Como é que está teu lar? Como está a tua família? Podemos dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor? Ou eu e minha casa servimos à religião? Eu e minha casa somos legalistas. O que é que podemos falar? Eu gostaria que você se colocasse de pé por um instante, por favor. Fechasse os teus olhos. Eu gostaria que você orasse e falasse com Deus. Comece a falar com Deus. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa se mover agora neste lugar. Que o Teu Espírito Santo possa nos tomar. Que o Teu Espírito Santo possa nos tocar. Você que ora em línguas, ora no Espírito Santo, eu quero que você ore no teu lugar. Você que já faz muito tempo que não ora no Espírito Santo, eu quero que você comece a orar em nome de Jesus. O Espírito Santo está dentro de você. Ele é residente. Ele é morada. Ele é residente, ele é morada. Ele é residente, ele é morada. Ele é habitação. Eu quero te falar que o Senhor te ama. Ele conhece a tua vida. Ele olha para você e não te vê como um pecador. Ele te vê como um liberto. Ele não te vê como doente, Ele te vê como curado. Ele não te vê como miserável, Ele te vê como próspero. Eu quero dizer para você, o que falta para nós é este amor por Deus, pelo seu reino, pela sua palavra. Comece a orar só em línguas, só em línguas, só em línguas. Vamos trazer a presença deste doce Espírito para este lugar, porque somente o Espírito Santo pode nos tratar, somente o Espírito Santo pode nos mudar, somente o Espírito Santo pode marcar com letras profundas no nosso coração a mensagem desta noite. Oh, relabashuri kahalamanasa. Oh, riquei, queramanasiri kahashalamanasu. Oh, relababahashalanayasi. Traga, Senhor, o peso do quebrantamento em nossos corações. Traga o peso do arrependimento em nossos corações. Traga o encargo, Senhor, do Teu reino neste tempo profético em nossos corações. Oh, rerababahashalabasta. Nos recusamos, Senhor, a passar por esta vida sem servi-lo com inteireza de espírito, coração, alma e corpo. Oh, relabaçu, recalabaçu. Mova-te, Senhor, a tua igreja aqui está reunida. Cremos que o céu está aberto, contemplando este momento. Mova-te, ó Espírito, nos toque neste momento,
Oh, Reramana, Xereque Calabá. Nos equipa, Espírito, nos capacita, nos libere. Oh, Herabá, Harana, Xalabá, se. Oh, Rerarere, Rabaralá, Rerere. Mova-te, 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 mova-te. Há doce Espírito aqui. Sim, eu sei, é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Há um doce Espírito aqui. Sim, eu sei, é o Espírito de Deus. Podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa que está sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoramos por tua presença aqui, e que renova os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Levante as suas mãos, que esta unção te alcance, que esta unção te alcance, que esta unção te alcance. Oh, rebalasu, rebalanas. Oh, rique calamanasu. Oh, oh, rebalavayas. Oh, rique candalamasi, que candalamasi. Oh. Oh, rebalabahasha. Oh, reke kalamanaso, re 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 re, alamanaste. Doce presença, presença santa que está enchendo-nos com o teu poder.
Pai, a tua palavra foi entregue. Quem tem ouvidos, ouça o que o teu Espírito Santo fala à igreja neste tempo profético. Queremos ser guardiões da palavra da verdade. Cuida de cada um de nós. Trata o nosso coração e unge os nossos lábios. Em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar só um pouquinho mais. Gostaria de orar agora por um jovem de 27 anos que está internado com câncer e fazendo quimioterapia. Invocamos ao Deus que cura, que sara e que liberta, para que visite agora este jovem e para que opere um milagre na vida dele. Em nome de Jesus, colocamos o seu nome e a sua vida nas tuas mãos e cremos no milagre, Senhor. Amém. Queridos, antes de irmos embora, nós temos o hábito de separar para Deus uma oferta de amor. Uma oferta de amor não é qualquer oferta. Depois desta palavra que foi ministrada hoje, eu gostaria que você entendesse a importância de dizimar, ofertar e semear. A Bíblia diz que aquela semente que você planta, você vai colher. Você vai desfrutar. Você vai receber muito mais do que aquilo que você está fazendo. Pelo reino, pela obra, pela igreja. Não faça por necessidade, porque a igreja talvez precise. A Bíblia te exorta a fazer com alegria. Em nome de Jesus. Que você seja tão abençoado, tão abençoado, tão abençoado, que você sempre tenha uma palavra, tenha uma semente para plantar na obra de Deus. E sempre você deve fazer essa pergunta: Deus, é esta semente que o Senhor quer que eu plante, ou o Senhor quer que eu plante uma semente maior? O Senhor quer que eu faça algo a mais? Comece a orar antes de simplesmente, no automático, você entregar alguma coisa. Sabe por quê? Porque quando você compreende este princípio, a semente que sai da sua mão nunca mais sairá da tua vida. Eu creio no milagre de Deus também para a tua vida financeira, econômica e material. Seja um dizimista da casa de Deus. A partir de hoje, depois desta mensagem, assuma um compromisso com o Senhor, de ser o mantenedor da sua obra. Em nome de Jesus, deixa Deus te usar. Deixa Deus preparar os teus caminhos, para você receber aquilo que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus. Está em tela o nosso Pix, o Pix da igreja. A nossa chave é o CNPJ da Igreja da Fé Cristã, 01014 097 /1000 ao contrário, -54. Nós estamos esperando sua oferta. Ela é muito importante para nós, para que este ministério continue abençoando vidas, alcançando pessoas. Nós precisamos da sua contribuição. Você pode fazer pela maquininha de cartão. Nós estamos com as maquininhas ali com o Gabriel. Gabriel, vem aqui para frente, aí de trás o povo não te vê. Temos aqui a Fábia. E você pode fazer em dinheiro agora, se quiser, pelo Pix, pela maquininha, ou você pode fazer depósito, transferência bancária, ou até mesmo entregar na administração da igreja durante a semana. Amém? Eu creio que Deus está por fazer algo de sobrenatural na tua vida, e muitas vezes o que falta para isso destravar é você entregar uma oferta de fé. Eu acredito nisso. Amém? Enquanto nós repetimos essa música que cantamos há pouco, nós vamos aguardar a sua oferta aqui. Doce presença
presença santa. Vamos ficar em pé. Que está sobre nós, enchendo-nos com o teu poder, te adoramos, te adoramos por tua presença aqui, e que renova os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Pai, eu quero abençoar os dizimistas e ofertantes deste ministério, aqueles que contribuem com a tua obra, que cuidam com zelo da manutenção deste templo, para que a mensagem possa ser pregada e alcançar os pecadores, os perdidos, os afastados, que prepara os santos. Abençoe cada um deles, abençoe aqueles que a partir desta data se tornarão dizimistas e ofertantes, abençoe aqueles que deixaram de ser, para que voltem a ser dizimistas e ofertantes. Olha, Senhor, para a tua igreja, para aqueles que estão em crise, no estreito, no aperto, no deserto. Socorre teu filho, tua filha, devolve a eles dignidade. Olha para aqueles que estão desempregados, prepara um emprego para eles. Olha para aqueles que estão num processo seletivo, abençoa. Abençoe, Senhor, aqueles que são empresários, que estão para se tornar empresários, abrir o seu próprio negócio. Abençoe os empreendedores, comerciantes, negociantes, aqueles que trabalham por conta, que são autônomos, e também os profissionais liberais. Que a tua bênção seja sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Eu creio no teu milagre. Amém. Decreto 2022, repita comigo em voz alta. Sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestados por Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general, que me dará direção rumo à vitória. Deus, abençoamos os pedidos de oração e também os projetos de vida que aqui estão, em nome de Jesus. Que a graça bendita do nosso Senhor seja sobre todos. Saia daqui crendo que o melhor ainda está por vir, que os anjos do Senhor estão à sua volta, protegendo, guardando e livrando de toda malignidade, e que abençoado você é. Vai na paz. Deus abençoe.